A grande vitória de Israel. A grande vitória da nação de Israel. Como vocês sabem, Israel foi uma nação escolhida por Deus. Deus escolheu esta nação com planos maravilhosíssimos. Como principal plano, trazer o Salvador do mundo. Jesus Cristo não poderia nascer de uma nação qualquer. Teria que ser uma descendência e uma nação preparada pelo próprio Yahvé. E ele fez isso. Nós, na sexta-feira passada, nós falamos sobre a grande vitória de Deus no Éden. Quando ele determinou lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: da tua descendência, ó mulher, suscitarei um que há de esmagar a cabeça da serpente. E lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus escolhe um homem chamado Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão saiu. De Abraão veio Isaac. Isaac e Jacó. E aí, de Jacó formou as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, nós conhecemos a história sagrada que eles foram parar no Egito. No Egito, o povo de Deus sofreu muito, ao ponto até do próprio faraó determinar a morte dos judeus, né? Como nós tomamos conhecimento. Mas Deus então levantou Moisés, grande legislador hebreu, para libertar o povo da nação dos egípcios, né? Para dar a libertação a este povo e levá-lo até ao deserto. E isto aconteceu. Eles passaram o Mar Vermelho na obra poderosa do Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar para o povo passar para o deserto. Eles passaram 400 anos no Egito e 40 anos no deserto. Imagina, o deserto. Lá eles eram a provisão, a comida era tudo providenciada pelo próprio Criador, o maná que eles recebiam de Deus. Até mesmo a água era provisão do Todo-Poderoso. Imaginem, se hoje nós temos tudo nas nossas vidas aqui nesse planeta, nesse tempo que estamos vivendo. E às vezes você encontra dificuldades para sobreviver, às vezes você encontra dificuldades para poder manter sua família. Imagine há 5.600 anos atrás, quando Israel estava lá no deserto, as dificuldades. Mas, de repente, Israel se viu numa situação difícil. Apareceu os descendentes de Esaú. Vocês sabem que Esaú foi o filho de Jacó. Aliás, o filho de Isaac, desculpa. O filho de Isaac. Isaac foi pai de Esaú e Jacó. Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. Então, este irmão de Jacó, ele se enraiveceu contra Jacó, chamado Esaú, teve uma descendência. Os descendentes de Esaú, chamados amalequitas. E esses amalequitas, eles eram ruins, eles eram rebeldes, eles não acreditavam em Deus, o Deus de Israel, eles não adoravam o Senhor, eles eram ímpios, eles torturavam as pessoas, matavam as pessoas, eram ladrões, roubavam as coisas das pessoas, eles eram saqueadores, eram canibais. Canibais são pessoas que comem até o outro ser humano, em churrasco, assado da panela, e eles eram canibais. E Moisés se viu numa situação difícil, ele que era o líder daquele povo de Israel, ele se viu numa situação difícil porque estes amalequitas começou então a perturbar a nação de Israel. E determinou que iria acabar com este povo. No deserto, o povo sem preparo. O povo não tinha um exército preparado. Eles não tinham táticas de guerra. E agora, o que fazer diante desses amalequitas? Moisés se viu numa situação muito constrangedora. Imagine, muitas das vezes acontece conosco também. As coisas estão tudo indo bem na sua vida. Você está bem no emprego, bem com a família, bem na sua atividade normal de vida, e de repente surge uma doença. De repente uma pessoa da família morre.
Aí tem aquele impacto, né, constrangedor. Tá tudo indo bem, a pessoa é mandada embora de repente do emprego. A pessoa tem os compromissos financeiros, às vezes mora, tem aluguel, paga aluguel, e ele foi mandado embora e ele entra numa situação de dificuldade. Ele foi surpreendido, como aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel se viu cercada pelos amalequitas, que eram primos deste povo. No entanto, inimigos, queria acabar. E o que Moisés fez? Moisés reuniu o povo, reuniu junto com Josué, com o seu irmão também Arão e Hur. Olha, nós vamos ter que montar aqui uma estratégia de guerra. Nós vamos ter que guerrear contra os amalequitas. Nós não temos táticas de guerra, nós não temos armas, nós não temos preparo para a guerra, mas não vamos ter que entrar na guerra, porque senão nós vamos morrer. Nós estamos aqui no deserto. Deus fez promessa que nós seríamos um povo fértil, um povo abençoado, um povo que traria as promessas dele se cumprindo através de nós, e nós não podemos esmorecer, nós vamos ter que atacar os amalequitas. O capítulo 17 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus nas mãos. É interessante que Moisés, ele reuniu Josué, Hur, também o seu irmão Arão, sacerdote, né? Posteriormente veio ser seu sacerdote. E eles foram lá para a montanha. Lá na montanha, quem foi? Moisés, Hur e o seu irmão Arão. E na frente da batalha, Josué. Eu até lendo o texto, meditando, eu até imaginei o seguinte: isso chama-se verdades enunciadas em hermenêutica, texto da Bíblia. Nós vamos ensinar isso aqui na pastoral da evangelização. Chama-se conjecturas. Eu conjecturei o seguinte: que no momento quando Moisés escolheu Josué para ficar na frente da batalha, sendo que o povo não tinha preparo de guerra, não tinha, mas ele colocou, eu imagino que ele pensou assim: bom, eu ia testar esse homem na batalha, mas agora chegou a hora, ele vai ser testado, mesmo precocemente, ele vai ser testado, e ele foi. Agora, uma coisa interessante, vamos continuar lendo o texto aqui. Josué obedeceu Moisés e foi combater os amalequitas. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam o alto da colina, da montanha. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Então o que aconteceu? Moisés subiu lá no monte, e Moisés já estava cansado, já estava idoso. E ele com a vara, com o bastão lá, certamente aquela que ele tocou nas águas para abrir o Mar Vermelho, ele estava assim, com as mãos estendidas. Quando ele estava assim, com as mãos estendidas, o povo de Israel vencia os amalequitas, que eram mais de 60 mil. Eles venciam. Mas Moisés, cansado, aí a mão dele abaixava. Vamos ver aqui. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram então uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantada até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o povo ao fim da espada. Olha que lição tremenda que nós vamos aprender aqui nesse capítulo 17 do livro de Êxodo, para nós conseguirmos a vitória. Moisés se viu numa batalha inesperada.
como situações que acontecem nas nossas vidas inesperadamente. Quantos de nós que somos surpreendidos por situações inesperadas, situações desagradáveis que nos surpreendem? Então você tem que evitar, você tem que sair. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você não pode sair de um casamento. Tem um problema lá com o esposo, com a esposa. Então, você não tem que desmanchar o casamento por causa daquele problema. Você tem que enfrentar o problema para continuar o casamento. Assim seja. Deu para entender? No caso aqui, não tinha como Moisés falar assim, olha, nós vamos voltar, nós vamos regressar, porque aqui tem os amalequitas que querem nos destruir. Não, eles tiveram para poder, porque havia no coração de Moisés a promessa de Deus, de que eles seriam prósperos e seriam abençoados. Entendeu? Eles seriam abençoados. Talvez a pessoa pode dizer assim, mas olha, eu não preciso de Deus. Quantas pessoas que dizem isso, né? No meio das batalhas, as pessoas, elas dizem assim, eu não preciso de Deus. Às vezes a pessoa ela tem um prestígio social, ela tem um curso universitário, na sua profissão ela é uma pessoa excelente, que tem habilidades, ela tem fama, tem projeção social, ela tem conhecimento. Então ela pensa assim, poxa, eu tenho a minha profissão, tenho o meu salário, tenho minha vida estabilizada economicamente, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de rezar, porque eu tudo resolvo. Mas sabe o que Jesus diz? Para essas pessoas, especialmente, sem mim, nada podeis fazer. O homem, a mulher, muito mais nós que conhecemos a Escritura Sagrada, não podemos viver sem o nosso Deus. Nós não podemos viver fora da direção de Deus, porque a nossa vida não vai funcionar assim. Porque a palavra de Deus diz, é Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana, o Brasil chorou com a derrota da seleção brasileira diante da Alemanha. Surpreendente. Quando muitas ruas em todo o país do Brasil estavam enfeitadas, pensando que iriam comemorar o Brasil ganhando o Hexa da 20ª Copa do Mundo. E de repente a nação foi surpreendida. O Brasil foi surpreendido. Eu estava lendo na internet, num país aqui, aí fora, uma jovem que estava torcendo pelo Brasil, de 15 anos de idade. Depois que ela acabou de assistir o jogo, ela escreveu uma carta para a família e se suicidou, colocou uma corda no pescoço e se matou, porque o Brasil perdeu para a Alemanha. Derrotas inesperadas. Mas o que nós vamos aprender nesse episódio aqui do capítulo 17 de Êxodo? Quando de repente Moisés colocou o povo reunido, unindo com Ur, com Arão e com Josué e o povo. Nós aprendemos o seguinte, que numa batalha, para conseguirmos a vitória, tem que haver o quê? Distribuição de atividades. Ou seja, as pessoas, elas têm funções diferentes. Quer dizer, Josué ficou na frente da batalha, o povo na luta. Moisés com a vara levantada lá no monte. De um lado estava o seu irmão Arão e do outro lado o Ur, sustentando as mãos dele, porque eles perceberam que para vencer os amalequitas, a vara de Moisés tinha que estar estendida. Capítulo 17 de Êxodo, depois você leia na sua casa. Então eu reuni o Moisés, Arão, Ur, Josué e o povo. Então para ter a vitória, por exemplo, você com a sua família, para você ter vitória, você tem que estar unido com a sua família. Na igreja, para nós termos a vitória, todos têm que estar unidos e exercendo funções diferentes, atividades diferentes. Um na oração, né? Outro no jejum, outro na evangelização. E assim a igreja, ela marcha, ela segue em frente, ela consegue a mais importante missão que a igreja pode realizar nesta terra, que é arregimentar as almas para o reino de Deus, para o reino dos céus, assim seja.
Eu me lembro que em 1988, quando eu me despedi lá no Rio de Janeiro dos irmãos da comunidade, lá em Duque de Caxias, quando eu me despedi dos irmãos, eu li uma palavra que está escrito lá em Apocalipse, que diz assim, e te porei por coluna no templo do meu Deus. E te porei como coluna no templo de meu Deus. E eu disse para aquela comunidade que é semelhante a essa aqui, vocês, que eram pessoas humildes. Que tinha lá pessoas assim, igual a Berenice, que pegava na vassoura para varrer, para limpar a igreja. Eu disse naquela ocasião assim para aqueles irmãos, olha, talvez você pense que o que você faz na igreja não tem significado. A sua oferta de R$1, de R$2, de R$3, às vezes você não tem nenhum emprego para poder firmar um propósito de ser um dizimista da obra de Deus. Mas você dá a sua ofertinha, você divide o dinheiro de passagem, você é a coluna no templo de Deus. No templo, na obra de Deus, você é a coluna. Talvez você que de madrugada você acorda e tira 5 minutos de oração em favor da igreja, você é uma coluna. É uma coluna, continue fazendo isso. Porque a igreja vai seguir assim. E foi isso que Moisés fez. Ele distribuiu atividades, as tarefas para as pessoas, para poder ali vencer os amalequitas. Em segundo lugar, para nós termos a vitória, propósito de ação. Propósito de ação. Porque qual era o propósito? Qual era o principal propósito de vencer os amalequitas? De conquistar a terra prometida, que era Canaã. Existia uma promessa de Deus, olha, vocês entrarão na terra de Canaã, terra prometida. E Moisés tinha esta visão, bem como o povo tinha essa visão. Então, o propósito de ação, ou seja, a visão, né? Em terceiro lugar, fundamento sustentável. Qual foi o fundamento sustentável dessa vitória? Vamos ler de novo o texto. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 11. Quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, os amalequitas venciam. Mas como se fastigou, ou seja, os braços de Moisés se cansaram, puseram uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantada até o pôr do sol, e Josué derrotou os amalequitas. Está vendo aí, pessoal? O que nós aprendemos aqui? Fundamento sustentável. Qual é o fundamento sustentável para a nossa vitória? A palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós vemos as promessas de que nós seremos vencedores. Na hora da aflição, está escrito assim, clama a mim no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Na hora que você está numa situação sem saída, quando todos estão contra você, aí está lá escrito em Salmos, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O que era os montes de Sião? Por que Davi disse isso? Eleva os meus olhos para os montes. Porque lá em Israel, até no dia de hoje, há montanhas onde existem deuses desenhados. Grutas de deuses pagãos. Em muitas montanhas na Terra Santa, existem desenhos de deuses dos Medos e Persas, do zoroatrismo, do madeísmo, deuses do Egito, de Horus, Lísias, Osíris e etc. Então, quando Davi falou assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quer dizer, porque muitas pessoas, na hora da aflição, eles olhavam para as montanhas, porque lá tinha o Deus da natureza, o Deus da agricultura, o Deus da dor, tinha lá o Deus disso, o Deus daquilo, então as pessoas olhavam para lá, porque lá tinha um Deus desenhado, tinha a gruta de um Deus. E aí Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em outras palavras, que você estivesse dizendo, será que vai vir de Osíris?
Será que o meu socorro vai vir do Deus do Deus da agricultura, do protetor das águas? Será que é o Deus do Egito, do Medas e Persas, do madeísmo? Não. Ele disse: o meu socorro vem de Yahvé, vem de Adonai, vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. Assim seja. Fundamento sustentável. B. A visão da conquista. Israel tinha a visão da conquista da Terra Santa. E qual é a visão que nós temos, pessoal? Os céus de glórias. A promessa que Deus nos deu. De que nós vamos habitar no céu de glória. Assim seja? Assim será? Em nome de Jesus. Qual o fundamento sustentável nosso? Em terceiro, C. A certeza da vitória de Deus. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Você pode estar passando por uma moinha. Você pode estar afundando como Pedro se afundou. No momento em que, quando ele viu nosso Senhor andando nas águas, ele disse: és tu, Senhor, manda que eu vá também. E ele começou a andar também sobre as águas, o apóstolo São Pedro. Mas ele começou a duvidar: poxa, eu estou andando sobre as águas. Aí começou a duvidar e começou a se afundar, pedindo socorro. E Jesus olhou para ele e disse: por que temeis, homens de pequena fé? E estendeu a mão e tirou Pedro, que estava se afundando. Fundamento sustentável, a certeza da vitória. Você pode estar no inferno, como Jonas esteve lá no ventre da baleia. 3 dias e 3 noites. Um versículo que existe no livro da profecia do profeta Jonas. O versículo que eu mais gosto de ler, que está contido lá no livro de Jonas, que diz assim: do Hades, do Sheol, do inferno, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Você pode estar passando uma moinha. Você pode estar no inferno em vida. As pessoas contra você. Macumba na sua porta. Parente falando mal de você. Pessoas querendo até tirar de onde você mora. Você sendo rodeado de inimigos de inimiga. Mas se você fizer igual Jonas fez, ele vai te atender. Do inferno clamei ao Senhor e ele me ouviu. Assim seja. A pedra que colocaram debaixo lá das mãos de Moisés, ele colocou para ele sentar. E o Ur e Arão seguraram das mãos dele, porque ele estava cansado. E aí a vitória foi certa. O que ensina esse texto, pessoal? Que você não vai ter a vitória de braços cruzados. Não, estático, parado, você tem que agir a sua fé. Assim seja? Assim será? Mas esta nação, ela conquistou a terra de Canaã. Quando você lê o livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia depois de Deuteronômio, você vai ver ali que Israel conquistou a terra prometida. O que Deus prometeu aconteceu. Eles conseguiram, eles conquistaram. Mas e aí? Agora é só vitória? Agora é só vitória para Israel? Agora é só conquista? Agora é só crescimento? Teve um desastre muito grande na nação de Israel. Houve um momento que Israel ele foi praticamente derrotado. A experiência de uma grande derrota da nação de Israel. Este será o nosso próximo assunto que falaremos na próxima sexta-feira. A experiência de uma grande derrota da nação de Israel. E nós vamos aprender muitas lições nesta palavra que falaremos na próxima sexta-feira, na 4ª celebração de Agora é Só Vitória. Assim seja, assim será. Lembrando que domingo vamos estar aqui em nome de Jesus, na grande renovação carismática, nós estamos pedindo o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quarta-feira, na pastoral da evangelização, nós vamos aprender coisas maravilhosas para nós evangelizarmos, né? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre as ferramentas do obreiro e da obreira, né?
E na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o teor da mensagem que transmitiremos para as pessoas. Que mensagem que temos que transmitir para as pessoas? Será que quando você for evangelizar, você tem que colocar em evidência o seu local, o nome da sua igreja, o nome da sua denominação, o nome da sua igreja? Qual é a mensagem que você tem que levar? Porque muitas pessoas elas vão pregar o evangelho e elas colocam como em primeiro plano a sua igreja, o nome da igreja. E nós vamos meditar nesse detalhe que é muito importante. Qual o teor da mensagem que nós transmitiremos? E se a pessoa perguntar assim, o que é a sua igreja? Qual é a sua igreja? O que você tem que responder? Próxima quarta-feira. Vai ser muito bom, hein? Vai ser muito bom. Tá? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, tenho um imenso prazer e alegria de estar aqui com você, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. E você de qualquer parte do Brasil que nos assiste pela internet, pelo Facebook, pelo Orkut, ou até mesmo pela Missão Iavé, pelo nosso site www.missãoiavé.com.br, você que nos segue também pelo Google, né? Você pode mandar o seu e-mail para nós, missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. Já temos algumas pessoas que estão mandando e-mail para nós, né? Nos comunicando que está acompanhando as celebrações pela internet. Nós queremos agradecer ao João Lourenço, né? O João Lourenço lá de Paraíba, né? Nosso devoto de fé. Também temos alguns devotos que estão nos seguindo. Pessoal lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, do Rio de Caxias, pessoal que já foi da nossa comunidade, que estão até em outras igrejas, né? Que estão servindo a Jesus em outras igrejas. Um nosso abraço para vocês aí. Dona Genovena, a dona Roberta Salazar também, lá de Vila Rosário, dona Roberta Salazar. Também nós temos a dona Isabel Dias da Silva. Dona Isabel Dias da Silva, que ela comunicou no nosso e-mail, né, o e-mail lá do site, www.missãoiavé.com.br, e ela tem uma alegria, ela usou assim um termo, assim, eu estou feliçata, por estar assistindo aí os vídeos ela falou Iavé. Deus abençoe, dona Isabel Dias Silva. Eu já localizei a senhora no Facebook, viu? Eu só não pedi solicitação porque a senhora não pediu, então eu já localizei a senhora lá no Facebook, porque a internet é assim, né? Uma coisa informa a outra e outra vai informando, a gente vai catando o milho e vai pegando as informações da pessoa que nós queremos adquirir informações. Então, é assim. Por isso que você tem que ter muito cuidado com a internet, porque o que você coloca lá nas informações da sua vida fica exposto publicamente e todo mundo que quiser saber quem é você vai saber. Se você disser assim, eu sou uma faxineira, trabalhei 10 anos lá numa empresa tal, você escreveu lá, colocou lá no Orkut, esqueceu, colocou lá no Face, esqueceu, quando alguém for caçar o seu nome, vai achar você e os detalhes que você deixou lá escrito. É assim que é a internet, né? Então você tem que ter cuidado, né? Eu pessoalmente, eu não sou a favor desse negócio de gente, por exemplo, cada um é cada um, né, pessoal? Não estou criticando, mas estou apenas comentando. Mas eu ouço muitas das vezes, assim, por exemplo, uma pessoa que, um dia desse eu estava assistindo a televisão e escutei. Uma pessoa, por exemplo, uma mulher, que quando ela era criança, ela foi vítima de pedofilia. Entendeu? E aí ela chega publicamente na televisão, em rede nacional, eu fui vítima de pedofilia e hoje estou com Jesus, sei o quê. Eu penso, na minha maneira de pensar, que tem coisas que não pode falar em público. Falar assim, particularmente na igreja, mas falar na televisão, via internet. Sabe por quê? Porque eu sei, pelo lado pessoal da pessoa, a pessoa está engrandecendo o nome de Jesus, porque a pessoa, por ela ter sido vítima de pedofilia, ela foi uma pessoa que foi destruída no seu psique, no seu interior, uma pessoa revoltada, ficou recalcada,
E quando ela disse que foi vítima e hoje está bem, está com paz, está com alegria, está servindo o Senhor, tudo bem. Só que, por outro lado, as outras pessoas, os críticos, aqueles que gostam de jogar pedra e malhar ajuda, pega aquilo ali e começa a falar um monte, sabe como é que é, né, pessoal? Né? Aí você tem que ter cuidado no que você fala no ar, né, sobre você, porque as coisas ficam publicamente e aí as pessoas podem torcer as coisas, né, e fazer até galhofa de você, né? Então, fica assim, meus amigos, vocês que nos acompanham pela internet, você vai escrever para nós, para missãoiavé@gmail.com, tá bem? Se você quiser ligar para nós, também o telefone prefixo 11 2597 6926. Também nós temos a nossa comunidade em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, Rua Desembargador Bandeira de Melo, de onde nós estamos falando agora ao vivo, tá bem? Aqui na 513, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio, tá bem? 1 minuto do Shopping Boa Vista, o Shopping Boa Vista até aqui é 1 minuto. Você vê 1 minuto, aqui bem pertinho, a Desembargador Bandeira de Melo encerra aqui na Carlos Gomes, daqui até na Shopping Boa Vista é 1 minuto menos, até 50 segundos, você chega lá, é pertinho. Você chegou no Shopping Boa Vista, Desembargador Bandeira de Melo 513, pertinho, nós estamos no plantão espiritual de atendimento. Você pode marcar a sua consulta pelo telefone para estar conosco em nome de Jesus, para Deus repreender o mal da sua vida e conceder a você a grande vitória prometida por Ele àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu quero dar um alô para as pessoas que nos assistem, que participam conosco no YouTube. Hein? Você pode se inscrever no canal Missão Iavé e todas as vezes que nós postarmos os vídeos aqui, você recebe aí no seu canal, na internet, você recebe as mensagens que são transmitidas aqui do santuário aí no seu canal, tá bem? Automaticamente. É só você se inscrever, você clica e você automaticamente vai estar inscrito no nosso canal. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra de Deus.